Ai, oi, gente, tudo bem? Edu Dimitrov do canal Celeiro Atma. Tô tentando me ajustar aqui, mas tá difícil porque eu tô tentando gravar esse vídeo pela terceira vez eu não consigo gravar esse vídeo. A cara não ajuda, a iluminação não ajuda, mas eu tive que. O único jeito, lugar que eu preciso gravar esse vídeo que os mentores pediram para gravar é justamente aqui. Bom, dentro do carro, no meu horário de almoço, na correria do meu dia. Bom, vamos lá. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Eu sou Edu Dimitrov do canal Celeiro Atma. Trabalhamos com diversas ferramentas para expansão de consciência. Olha que olheira agora que eu estou vendo. Tá ótimo, assim. Não exigir muita coisa com 50 anos não dá, não. Tá bom, tá maravilhoso. E a gente trabalha com expansão de consciência e a nossa ideia aqui é fazer com que você possa olhar o mundo com outra visão também. Expandir todos os seus ângulos de visão a partir daquilo que nós temos, daquilo que a gente considera pouco e precisa ser feito mais, ganhar uma visão mais diferenciada, né? Em todos os sentidos. Eu não vou editar esse vídeo, eu não vou corrigir esse vídeo, eu não vou ficar deixando o vídeo bonitinho, eles vão ficar assim mais próximo do real, porque a gente fica na correria, né? E final de ano para nós aqui tá bem complicado para a equipe do celeiro, tá? Bom, o assunto de hoje que eu estou tentando gravar faz tempo versa sobre a mensagem que me chegou sobre o ferrão de abelha que está sendo usado para pesquisas contra o câncer de mama e tendo efeitos extremamente positivos. Bom, a partir deste aspecto, eu vou fazer um link com um assunto paralelo, tá? Então, claro, estamos falando de ecologia, estamos falando da importância da sobrevivência de tudo que é vivo na Terra. Então, vamos partir da ideia de que nós estejamos colaborando para a destruição de habitats de muitos seres vivos. Muitos, muitos, muitos. Gente, é muito triste o que a gente vê aí com relação à destruição de ambientes, de, da própria natureza, né? Eu acho que é isso que mais está me incomodando no meio disso tudo. Quando eu pego uma notícia dessa, eu recebo uma notícia dessa, eu fico pensando que nós, humanos, temos a capacidade de destruir um irmão, ser vivo, que pode ser a sorte ou a possibilidade da gente resolver questões complicadas, questões que envolvem, por exemplo, a sobrevivência e que, através do auxílio de outro ser vivo, a gente pode estar aí diante da ideia da cura de doenças, sabe? Não só a cura de doenças, mas a gente poderia estar curando uma série de outros aspectos que poderíamos ganhar outro olhar, né? E a gente esquece disso, de fazer esse balanço, né? Então, estamos destruindo seres vivos, dos quais também somos. Se a gente for olhar em classificações, pensando em classificações, nós somos seres vivos e a gente está destruindo aquilo que compõe a gente. Bom, eu acho que eu vou tentar ser mais claro. A gente nasce na Terra e precisa de um corpo terrestre. Esse corpo terrestre, ele é preparado para este ambiente biológico deste planeta. O que isso está querendo dizer, na verdade, no frigir dos ovos?
que você, consciência encarnada na Terra, precisa desse escafandro para poder sobreviver com a Terra e coexistir com outros seres vivos, com outros seres que vão compor a sua história, que vão ajudar você a trilhar toda a sua trajetória. E aí, dentro desses seres, você tem aí seres que são direcionados para a própria alimentação. E eu não estou falando dos animais. Muita gente aí, espiritualista, diz que essa questão dos animais não está em voga. Eu discordo, respeito todas as opiniões, mas está em voga sim. É extremamente importante a gente pensar que o respeito aos animais é importante, porque se nós, humanos, temos o direito de compor a nossa história e, dentro daquela experiência de encarnação, cumprir uma trajetória de vida com experienciações, por que os animais não poderiam fazer? Bom, esse é um dos motivos pelos quais eu me tornei vegetariano. Então o debate é longo, a ideia aqui não é debater, a ideia aqui é colocar a nossa visão e deixar como reflexão. Tá? Então, a partir do momento que eu me deparo com diversos seres vivos que estão aí cumprindo a sua tarefa, o seu papel aqui, eu também estou entendendo que o processo deles é importante. Então, eu, em tese, na minha visão e no campo de espiritualidade que eu tenho, eu prefiro respeitar o máximo possível a vida desses animais. E aí, então, você, dentro do vegetarianismo, eu encontro toda uma base alimentar da qual eu não tive absolutamente nenhum problema para fazer a transição, deixando de comer carne para poder viver só de vegetarianismo. Esse processo tem 16 anos já. E, com relação a isso, temos um processo de saúde. E tá, eu respeito a ideia de todo mundo, mas veja só, o link que eu quero fazer diante disso, da ideia de respeitar outros seres vivos, porque estão executando o seu papel dentro da consciência terra, cai na ideia de que estamos trocando o verde por cimento, cinza. Não precisa ir muito longe. Se eu for na cromoterapia, eu já vou entender que toda vez que eu me deparo com a importância do verde, o verde ele é calmante, ele é tranquilizante. O verde é a representação da saúde, da harmonia, da pacificação. E o cinza não quer dizer nada. O cinza é o meio termo entre a luminosidade do branco, que é a soma de todas as cores, e a ausência de cor, que é o preto. O que é o cinza? Nada. Então eu vejo na cidade onde eu vivo, as pessoas acabarem com seus jardins, acabando com flores, acabando com vegetais, com árvores, podas horrorosas de galhos, onde você tira toda a chance de galhos, de respiração, de troca da árvore ou das plantas, para deixar somente tronco. Algumas árvores provavelmente não conseguem voltar. Eu tenho assistido isso. Algumas outras demoram um pouco mais para se restabelecer. Porque até para cortar os vegetais que eu como de uma horta ou de uma planta que eu tenha que retirar, eu peço licença. Peço licença e digo por que eu estou cortando, por que eu estou efetuando aquela retirada. Eu peço licença. Mas que eu falei, cada um, respeito aqui todo mundo, todas as ideias, mas eu estou fazendo a linkagem do assunto, tá? Então, quando eu vejo que nós estamos acabando com o verde e exterminando plantas, flores, veja você a ironia das coisas. Eu mesmo, quando acabo com o meu jardim,
posso estar acabando com a oportunidade de encontrar uma ferramenta que possa auxiliar na cura do meu corpo físico. Então, olha o que a gente está querendo dizer aqui, o que a gente está querendo compor. A importância disso. Eu estou destruindo o meu habitat, a minha... Está passando uma moto aqui. Deixa o bombeiro passar. Eu estou destruindo o meu habitat. Eu estou destruindo o habitat de seres que através deles possa existir o caminho para curas de malefícios humanos. Então, quando eu digo nos meus cursos que o homem se acha tão grande, tão poderoso, ele se esquece que quem é capaz de destruir o homem em fração de segundos, porque a gente assistiu isso em 2020, um vírus. Quem enxerga o tamanho de um vírus? É isso. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso. Um vírus pode destruir uma humanidade inteira. E às vezes seres vivos de outros reinos, ditos reinos, podem sobreviver. Parece que existe aquela questão das baratas, né? Porque parece que as baratas sobrevivem. Podem colocar aí nos comentários. Parece que num caso de um hecatombe, uma explosão nuclear, as baratas sobrevivem. E os humanos não. Então, além de eu trocar o verde, que é a saúde, pelo cinza, que não representa nada, eu abro mão de manter pontos estratégicos de troca entre um reino e outro, onde um reino é capaz de trazer a cura de doenças a outro reino. O que está faltando nesse processo todo que a gente está vivendo é uma palavra muito simples: respeito. Está faltando amor por parte da humanidade com relação aos demais reinos. Eu nem vou falar sobre o fato do desamor entre a própria humanidade, porque isso é fato, está fatídico, mas falta essa reflexão. Então que a gente comece a pensar por mais jardins, por mais verde, por fazer podas em que nós possamos diminuir os tamanhos dos galhos, mas não extirpá-los. E eu não vou mudar o meu vocabulário, esse é o meu vocabulário. Extirpar significa podar, cortar, acabar. Então, por mais verde, por mais árvores que sejam podadas com respeito aos seus galhos, à sua função, ao seu trabalho, por mais ambientes com flores, por mais plantas, por mais vasos e por mais canteiros de plantas. Elas são mais importantes do que nós. E quando a gente começa a entender a importância de que não existe separatividade entre reinos, espiritualmente falando, tem que ter uma relação de igualdade entre os reinos, de respeito, de amor à coexistência. Quando isso existe, a gente encontrou o caminho do meio termo, o caminho da correção de rota. Não adianta fugir. Nos demais reinos que são ditos como minerais, vegetais, talvez animais, né? Porque hoje em dia eu acho que até os animais estão muito mais conectados com a natureza e com a espiritualidade do que nós humanos, que estamos em nossa grande maioria materialistas. É muito triste isso. Porque caberia a nós a direção de um planeta tão belo para gerar um trabalho ainda melhor para esses demais reinos
continuarem, coexistirem e nós também nos desenvolvermos com mais solidez, saúde e respeito a essas ditas diferenças que os homens adoram colocar, né? Os humanos adoram colocar rótulos sobre as coisas, né? Então, eu não vejo diferenças entre os reinos em razão de seus potenciais. E como eu disse, se um vírus é capaz de destruir uma humanidade e uma barata sobrevive às bombas atômicas, como é falado por aí, eu acho que a gente não está numa rota muito legal. A gente precisa reestruturar os nossos caminhos. E isso começa dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Então, eu espero ter deixado aqui uma reflexão importante sobre as direções que a gente precisa reavaliar. Pode estar tarde, mas quando todo mundo dá as mãos, a gente consegue vitórias inimagináveis. Porque no fundo, o humano tem uma coisa maravilhosa. É a capacidade de amar. E essa capacidade, quando bem aproveitada, se torna algo fantástico. É isso. Eu deixo essa reflexão para todos. Curta, compartilhe, comente, deixe a sua história, seu relato. Né? Porque a gente está aqui para dividir sabedoria, dividir conhecimento. Essa é a finalidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.